Boa noite, pessoal. Tá ligado? Boa noite, pessoal. Espíritas, pessoal aí do ICEB. Todos já sabem meu nome, Soninha, coordenadora do Conselho Espírita Regional. Estamos aqui, então, em nome do Conselho. O trabalho é uma iniciativa do ICEB, né? Da direção do ICEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, e do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né? Então, a palestra hoje vai ser dessa maneira, que foi o que nós conseguimos, né? E nós estamos aqui no apoio mesmo ao INSEB, né? Cumprimentando a todos os presentes, aos que estão online, e, enfim, é, a palestra hoje é em busca do sentido da vida, né? O Eduardo Zempus, que já esteve conosco outras vezes, no ano passado, no mês de abril, inclusive, no aniversário do INSEB, e na comemoração também do Livro dos Espíritos, né, mês de abril. Então, ele esteve aqui, falou com a gente sobre superando conflitos, inclusive. Não sabíamos nós que ainda iríamos enfrentar muitos outros conflitos muito maiores depois daquele tempo, né? Com a pandemia, que não é exatamente o conflito, mas ela gerou muitos conflitos, né? E aqui estamos nós, dessa maneira, inclusive, em consequência desse acontecimento mundial, né? Então, nós vamos apresentar o Eduardo Zempus, que ele é na área profissional, especialista em mapeamento comportamental. Ele é trabalhador da Federação Espírita de Goiás. Ele faz palestras, seminários em todo o estado de Goiás e do Brasil inteiro, né? Tanto na área profissional como levando também a mensagem espírita. Então, é com muita alegria que nós vamos receber o Eduardo Zempus, que já é um amigo nosso, muito querido. Da última vez ele veio trazendo as suas crianças, seus 3 filhinhos. Foi um dia muito alegre, e hoje também não será diferente. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Que alegria. Depois de tantos contratempos, idas e vindas, aqui estamos nós, né? Verdade, verdade. Fico feliz com a oportunidade e feliz em estar com vocês, mesmo à distância, conectado com a vibração, com o coração, com a alma, e feliz em nós, de alguma forma, podermos estar conectados nesse momento, de certa forma, tão delicado, mas que nos aquece o coração, a vibração que a gente consegue receber e enviar nessa oportunidade. Perfeitamente. Então, nós precisamos fazer a prece antes de começar, né? Claro. Eu creio que lá no auditório a harmonia já está perfeita em termos, já teve a música, o Pedro Arcanjo já realizou aí a harmonização, e nós vamos daqui formar aquela corrente de vibração positiva, fechando os nossos olhos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amado Jesus, que Ele permita que a nossa reunião seja muito bem assistida, amparada pelo mentor da casa, Eurípides Barçanufo, com a sua equipe de benfeitores, que esteja envolvendo todo o hospital. Em todo caso, o centro está no meio do instituto, né, do hospital, que tem muitos pacientes nesse momento, estão aí, talvez ouvindo pela rádio interna do hospital, e é dessa maneira que nós queremos iniciar esse momento de falar de algo relacionado à nossa própria vida, à nossa própria existência, falar de doutrina espírita e de um tema tão delicado e que vem de encontro a todas nós, de alguma maneira, pelas necessidades urgentes que estamos passando. Obrigado, Jesus, por este momento, por esta oportunidade, nos envolva a todos, hoje e sempre, que assim seja. Passo então a palavra ao nosso querido Eduardo, fique à vontade, e o Eduardo. Obrigado. Bom, boa noite a todos, quero agradecer a oportunidade mais uma vez, como foi dito ano passado, acredito que foi ano passado, né? O tempo já está meio estranho, né, na nossa mente. Eu estive com os meus filhos, realmente foi muito... Eles ficaram encantados com a vibração e
eu fiquei muito agradecido pela atenção, pelo carinho. Eu me lembro que eu mandei mensagem e falei assim, olha, eu estou só com uma pequena dificuldade, como eu e minha esposa somos trabalhadores da FEEGO, então ela tinha um evento da FEEGO e eu, né, tinha esse compromisso. Eu falei, olha, eu só tenho uma dificuldade, nós temos 3 filhos, um eu consigo que a minha esposa fique, os outros 2 eu preciso de ajuda, e foi prontamente atendido, né, fizeram toda uma organização para estar com eles também, recebê-los com tanto carinho e, consequentemente, também a mim. Quero agradecer a todos a presença. Infelizmente, por questões familiares, eu não pude me deslocar até Anápolis, e prontamente foi aceito, né, a gente poder estar aqui de alguma forma, e eu fico muito grato, muito lisonjeado. Estou aqui conectado em espírito, nessa vibração, recebendo toda essa conexão que nós sabemos que é possível através dos nossos pensamentos, através das nossas conexões espirituais. E para nós falarmos do tema dessa noite, nada mais acho que, né, foi como foi dito, né, nada mais estranho e ao mesmo tempo poderoso o como muitos de nós, de alguma forma, já estávamos nos preparando para as mudanças que estavam acontecendo e dando sinais desse acontecimento. E quando a gente conversa atualmente com as pessoas, alguns deles falam, nossa, mas eu não imaginava. E aí eu às vezes pergunto, será que nós realmente não imaginávamos? Observando o mundo, como ele está, o que está acontecendo e entendendo a história da humanidade, nós tivemos tantos exemplos de circunstâncias que aconteceram em diversos momentos do mundo, da história da humanidade, que antes de alguma situação um tanto quanto desafiadora, como nós estamos passando hoje, houveram sinais, mudanças, e uma das principais situações que nós sempre podemos visualizar antes de fatos como guerras, como situações como estamos passando e outros tantos desafios, nós temos momentos de grande mudança. Há poucos dias eu escrevi um texto falando sobre 1920. 1920 estava acontecendo no mundo, em especial nos Estados Unidos, uma pandemia. Poucos de nós sabem, mas uma pandemia misteriosa estava acontecendo nessa década e paralisou os membros e as pessoas inexplicadamente e acabou, em decorrência dessa pandemia também misteriosa, muitos desencarnes. Existem registros históricos dessa situação que aconteceu em 1920 e naquela faixa de tempo, e nós tivemos antes disso, naquela mesma etapa, né, naquela mesma época, a Primeira Guerra Mundial. Logo depois tivemos nos Estados Unidos a Grande Depressão em 1929. Logo depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E aí eu fico me perguntando, em 1920, qual era o sentido da vida para as pessoas? Será que elas estavam no meio daquela pandemia, no meio daquela situação, né, de recuperação de pós-guerra, pensando que dias melhores viriam e não estavam percebendo que outras mudanças no mundo estavam acontecendo e que dias piores viriam? Eu não estou aqui para trazer desânimo ou trazer nenhum mau agouro, muito pelo contrário, porque eu sou muito positivo e eu, pela fé e pela crença em Deus e entender que nós temos, né, sempre, por mais dificuldades que possamos estar passando, a oportunidade de recebermos as bênçãos diárias, as bênçãos
de estarmos com a nossa família, as bênçãos de reinventarmos a nossa forma de ver o mundo, de olharmos para dentro de nós e refletirmos se realmente o que nós estamos fazendo é aquilo que nós realmente queremos, em nos tornar pessoas realmente melhores. Quando nós temos essa situação acontecendo no mundo, a metáfora ou a analogia que vem à minha mente é uma nave, um navio, ou um ônibus, ou um caminhão cheio de gente. Ônibus, talvez, né? Desgovernado. Não desgovernado por quem está acima, que seria o governador da terra, os espíritos amigos, mas desgovernado porque aqueles que estão dentro daquele ônibus, daquele grande navio, daquela grande nave, começam a tentar agir assumindo controle. Mas aquelas pessoas não sabem para onde elas estão indo. E para que se coloque ordem naquele desgoverno, naquele perigo iminente daquele ônibus, daquele navio, desse exemplo que eu estou dando, caia num precipício, que se perca de uma vez, uma ação externa vem e freia. Freia para que as pessoas tomem um susto e entendam que nós não estamos em uma parte do controle da vida, mas nós temos uma outra parte que é de total controle. Nós não podemos controlar o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos controlar as situações que ocorrem nas áreas externas da nossa vida. Não temos como controlar o vírus, não temos como controlar as doenças, não temos como descobrir a cura de algumas doenças, porque não somos, talvez, cientistas ou pessoas ligadas a essa área, mas podemos, sim, perceber o que está acontecendo dentro de nós. Podemos, sim, controlar aquilo que nós recebemos e como nós reagimos a tudo aquilo que vivemos. Esses dias conversando e na minha área profissional, ajudando pessoas também a se desenvolverem, a se entenderem, a se conhecerem, a realmente abrirem os olhos para as novas perspectivas da vida, uma pessoa me perguntou se ela tinha uma ideia de abrir uma empresa. E outra pessoa falou, eu tenho uma ideia de mudar de carreira, Eduardo. E a outra falou, eu tenho uma ideia de fazer algumas coisas. E todos eles queriam saber o seguinte, o que eu achava, se era o momento do mercado, o momento do mundo, o momento da... Como se eu tecnicamente pudesse dar esse suporte. E eu, apesar de ter um certo conhecimento nessa área, tenho mais conhecimento sobre o comportamento humano, tenho mais conhecimento sobre como a mente humana funciona, como as emoções funcionam. E aí, eu olhei para essas pessoas que estavam nesse grupo e disse assim, se está no momento ou não do mercado, da economia, eu não sei. Porque eu não sou economista, porque eu não sou um expert nisso. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, está no seu momento? Está no seu momento mudar de carreira? Está no seu momento mudar de vida? Está no seu momento de mudar os seus vícios? Largar mão dos seus vícios? Está no momento de abrir uma empresa? Está no momento de mudar de emprego? Está no momento de pedir demissão? No seu momento, e não no momento externo. E aí está o começo da nossa amarração com o tema da noite, que está ligado à busca do sentido da vida. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos buscam, de todas as formas imagináveis, o sentido para a vida. Já ouvimos quantas vezes, quem sou, para onde vou? Quando nós realmente entendemos que a elaboração da busca do sentido da vida está acontecendo numa velocidade diferente, nós passamos a complexidade do pensamento e do sentimento e das emoções a partir de uma relação nova com o mundo que nós vemos. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso para que fique bem claro para todos nós.
a compreensão do que está acontecendo. E como nós vamos usar isso para encontrarmos o sentido da vida. Quando nós vemos a história da humanidade, imaginem os homens das cavernas com as mesmas necessidades básicas emocionais que nós temos hoje, no sentido de bases emocionais, e os homens das cavernas sentiam raiva, como nós sentimos. Os homens das cavernas, e eu estou colocando homens das cavernas num período simplificado, né? Quando nós vimos raiva lá nessa família espiritual reencarnada numa época de evoluções diferentes, e aqui nós estamos falando do lado físico, neurológico, do conhecimento que existe hoje por trás das nossas emoções, do nosso sistema central nervoso central, e nós imaginamos a seguinte situação. Aquele homem das cavernas, nesse contexto, né, de homens primitivos ainda, tinham as mesmas bases emocionais que nós temos hoje. Por quê? Porque a formação no nosso cérebro, naquela época, conseguia manifestar o que o espírito, mesmo mais evoluído, tinha dificuldades em processar a informação. Então, independente da evolução ali, naquele momento não era possível trazer à Terra espíritos. Não era possível, não, mas até era possível, mas talvez não fosse prudente ou não faria sentido trazer espíritos de quilate mais evoluído, já que a manifestação naquele corpo físico ainda rudimentar teria limitações. Então, vejam que, em média, na sociedade, nós começamos a ter grandes vultos, né, de espíritos de quilates, um tanto quanto iluminados, digamos assim, 1.000, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, quando a formação biológica já era possível receber e manifestar as necessidades ali de transmissão de conhecimento, de relação com a humanidade. Mas naquele momento, o que era muito diferente do que nós temos hoje? Uma parte do nosso cérebro, que nós conhecemos como neocórtex, que processa as informações num nível de complexidade muito maior. E aí entra a elaboração do pensamento. Ou seja, naquela base dos homens das cavernas, e lembrando novamente de forma bem genérica, né, os primitivos, né, primeiros homens encarnados na Terra, que espíritos de variadas evoluções ali estavam, mas estamos falando da manifestação física. Não havia uma complexidade, uma dúvida e uma relação com o mundo como nós temos hoje. Ou seja, dificilmente nós veríamos naquele momento homens naquela situação questionando que eles não queriam mais aquela vida. Dificilmente você ia encontrar uma pessoa dizendo: eu não quero mais, eu estou desanimado, estou muito desanimado, não quero mais trabalhar. Trabalhar nesse caso não, né? Mas caçar, eu não quero mais ser nômade, eu não quero mais viver essa minha vida, estou infeliz com a minha vida. E por que dificilmente nós teríamos esse tipo de situação? Porque a elaboração do pensamento, ela era limitada. Com o passar do tempo e a evolução da vestimenta física para aumentar a manifestação do espírito, nós começamos a incrementar os nossos pensamentos e, mais do que isso, começamos a nos preocupar cada vez mais com as relações entre as pessoas. Com o aumento das relações e da percepção de que é fundamental essa troca, nós começamos a comparar a nossa vida ao do vizinho. Nós começamos a nos questionar por que nós não temos o que o outro tem. E aí vem o início das mazelas internas. Quando nós começamos a achar que a vida não é mais
merecedora da nossa presença. Quando nós começamos a permitir que os nossos pensamentos estejam desenfreados, como o exemplo do nosso planeta, como um ônibus desenfreado, como uma nave desgovernada. Todo o processo obsessivo, todo o processo de mazelas íntimas se potencializa quando nós permitimos, a partir dos nossos pensamentos, a partir da nossa percepção interna, a abertura da porta. A porta não se abre de fora para dentro. Ela se abre de dentro para fora. Nós é que permitimos que esses pensamentos, que essas dificuldades percebidas por nós, adentrem. Depois de um tempo, obviamente, já não conseguimos mais controlar, porque nós deixamos entrar muito mais gente do que o controle que nós temos. Uma analogia para isso, que fica muito simples de entendermos, imagina que nós estamos na nossa casa e que nós temos amigos queridos, familiares queridos, e nós estamos ali numa reunião muito agradável, um jantar, imagina um jantar, uma ceia agradável, onde todos estão conversando harmoniosamente, onde nós estamos conseguindo nos sentir num lar. Imagina então sua família, seus amigos mais próximos, numa reunião. E de repente alguém bate na porta e fala assim, eu quero entrar. E imagina que você nunca viu essa pessoa. E aí você não conhece quem ela é, você não sabe nada, mas ela fala assim, olha, eu sou seu vizinho. Ah, que legal, então deve ser uma pessoa de confiança? Beleza. E ela aparentemente é legal, e ela aparentemente é uma pessoa educada, gentil. Ela, tudo bem eu trazer a minha família? Tudo bem, né? Era uma pessoa bacana. E aí, de repente, bate mais uma porta e fala, olha, eu sou o outro vizinho. Vamos entrar, tô vendo que tá tendo uma festa, posso entrar na sua festa? Falou, tudo bem, pode entrar. E naquele momento, a gente começou a nossa festa, só pra gente entender um número, com 10 pessoas da nossa família, pessoas próximas, amigos próximos, e já estamos com mais 2 famílias, com 20 pessoas dentro da nossa casa. Imagine essa cena e imagine que você agora ainda tem um certo controle sobre o que está acontecendo na sua casa, mas que tem uns filhos ali da família que veio, que você não tem como dizer para eles não quebrarem alguns brinquedos dos seus filhos, que não é para eles ficarem começando a gritar e pular no seu sofá da casa. Imagina que eles começam a entrar nos quartos e começa, mas você ainda ali não tem como brigar, mas você ainda tem como trancar a porta do quarto, e aí você consegue controlar, a guarda sobe os negócios para não quebrar. Tá fazendo sentido? Você tá sentindo essa história? Agora imagina as pessoas que estão passando na rua começarem a perceber que a porta da sua casa está aberta e que está tendo uma festa ali. E cada vez mais chegam pessoas desconhecidas e pessoas que estão todas misturadas, pessoas de boa índole, mas no meio de todas essas pessoas começam a surgir pessoas mal intencionadas, pessoas de má índole, pessoas que estão ali para se aproveitar daquela oportunidade e arruaceiros. Imagine esses arruaceiros começarem a entrar na sua casa e começarem a quebrar tudo. E você falando, gente, para, por favor, para. Mas nessa hora, já tem 100, 200, imagina 300 mil pessoas espremidas e apertadas e se mexendo e gritando dentro da sua casa. É assim que nós perdemos o controle da nossa vida. Quando nós, lá no início, não fizemos uma boa filtragem dos pensamentos que começam a entrar na nossa casa mental. É nesse momento que nós começamos a perder o controle. E quando nós perdemos o controle, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. E o sentido da vida começa a se perder no meio desta confusão.
O sentido da vida está quando nós começamos a compreender as palavras de Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Jesus aconselha o homem rico, o jovem rico, que pergunta: Senhor, o que é preciso que eu faça para entrar no reino dos céus? E Jesus responde: larga tudo que tens e siga-me. E talvez Jesus não falava dos bens materiais somente, falava também dos vícios. Por que não? Jesus também não falava dos pensamentos daquele jovem rico, que aparentemente seguia todas as orientações da religião, das orientações para entrar no reino dos céus. Mas Jesus diz: o que você faz até aqui não é o suficiente. Larga, né, deixe tudo que tens. Tudo que tens. O que temos? O que temos de verdade? Será que nós temos a nossa conta bancária? Será que nós temos uma profissão? Será que nós temos uma família? Será que nós temos o que mais? Pensamentos. Nós não somos o nosso pensamento, mas alguém produz os pensamentos que geramos. E este alguém é que está no comando. É o nosso espírito, é a nossa consciência do que está acontecendo. E quando começamos a perceber esta consciência verdadeiramente do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, nós sabemos, lá no fundo, através da nossa intuição, através dos abnegados mentores que nos auxiliam, que nos comunicam constantemente, nós sabemos o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida está no capítulo 20 do Evangelho, quando ele relata o homem de bem. Sedes perfeitos. Quando nós compreendemos que fora da caridade não há salvação. Amar a si mesmo, mas também aos outros como a nós mesmos. E por que eu falei ao contrário? Para nós lembrarmos que amar a nós é fundamental para conseguirmos transmitir, transbordar ao outro. Mas um não anula o outro e nós não podemos esperar nos amar o suficiente para amar o outro, porque precisamos amando a nós mesmos e ao outro ao mesmo tempo para irmos percebendo a complexidade do amar neste momento da vida, na terra que vivemos. Ou seja, tudo aquilo que vivemos hoje, nós, lá no fundo da nossa alma, sabemos o porquê estamos vivendo. Nós, quando não estamos embriagados por todas essas notícias, por todas essas informações cruzadas, pelo medo que toma conta de nós, e nós conseguimos respirar, nos conectar em uma prece com o alto, com os nossos mentores, com a nossa consciência inconsciente do espírito, uma consciência que a gente percebe daquilo que está registrado lá na nossa, que alguns chamam de sensibilidade, e outras pessoas, independente da religião ou da percepção, chamam de sexto sentido, enfim, não importa, nós saberemos qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida, o motivo de nós estarmos aqui neste momento, é nós verdadeiramente, do fundo da nossa alma, despertarmos. Despertarmos para uma nova vida. Quantas vidas, quantas oportunidades perdidas, porque nós não entendemos, ou não quisemos entender, ou não prestamos atenção naquilo que estava acontecendo à nossa volta. Porque talvez não era tão óbvio, porque talvez não chamava tanto atenção, mas agora nós temos aos 7 cantos do planeta, aos 4 cantos do planeta, os tambores rufando e dizendo para todos nós, na humanidade que estamos aqui agora, encarnados e desencarnados, despertem. Despertem para uma nova vida, para uma nova realidade, para uma nova percepção. Quando nós vemos tudo isso acontecendo.
não podemos fechar os nossos olhos, nem os olhos físicos, nem os olhos da alma, para vermos que o grande e verdadeiro sentido da vida está na nossa frente. Amar mais. Olharmos para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. Termos tempo de qualidade com aqueles que nos aguardam em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho. Olharmos com carinho para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos companheiros, esposas, maridos, namorados, namoradas, pessoas que estão ao nosso lado, aos nossos amigos queridos, seja da jornada da casa espírita, da jornada evolutiva, os amigos ou familiares postiços, como um amigo meu diz, que a vida nos deu, ou que nós escolhemos ter, com um carinho, com um amor, com respeito. Será que nós estamos sendo convidados a acelerar ou a desacelerar? E se estamos sendo convidados a desacelerar em alguns aspectos, estamos sendo convidados a acelerar em outros. Estamos sendo convidados a desacelerar da percepção que não precisamos de ninguém. Isso é talvez o maior legado que ficará. Mas acelerar na quebra de paradigmas, na abertura da nossa mente para novas possibilidades. Hoje nós estamos aqui numa situação totalmente inimaginável. Hoje, pela manhã, pela tarde, desculpem, agora há pouco, estava tendo a regional pela FEEGO, todos online em suas casas, conectados na mesma vibração. Quantos eventos nós estamos podendo fazer e realizar? Os ESDs, os estudos, quantas pessoas que não podiam ir e agora estão participando, o número de alunos está aumentando por 2 motivos. Primeiro, porque agora é possível, porque eles não tinham com quem deixar os seus filhos, não tinham com quem deixar a busca pelo autoconhecimento, pela jornada íntima, está aumentando por 2 motivos. O primeiro, agora está sendo possível o acesso, porque o estudo está indo até a casa das pessoas. E segundo, nós estamos percebendo lá no fundo da nossa alma que nós estamos deixando o tempo passar. Nós estamos deixando lá, recebendo a mensagem lá do fundo da nossa alma, que nós estamos deixando sair pelos dedos. A grande oportunidade esvair pelos dedos, como se fosse areia, como se fosse água. A grande oportunidade desta encarnação. Perdidos em notícias, em novelas, em filmes, em seriados, em redes sociais, em grupos de WhatsApp que não trazem nada de produtivo, porque nós achamos que temos o direito de termos o tempo para nos divertir, porque nós merecemos. Nós merecemos, eu mereço descansar e não fazer nada, ficar na frente aqui, recebendo algo que não vai contribuir com nada. Vejamos as histórias de grandes referências, né? Podemos ver aí Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros, né? Abnegados servidores do bem. Chico, Divaldo, enfim, tantos nomes. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a vida de Chico, e as pessoas ali que conviveram com ele falando que não conseguiam acompanhar porque ele estava sempre dedicado, a hora que fosse, a ajudar. Será que o Chico tinha tempo para se perguntar o sentido da vida? Não tinha tempo como nós muitas vezes temos. Quando nós estamos naquele dilema, pensando assim, será que é isso que eu quero? Será que é aquilo que eu quero? Será que a vida... É porque nós não estamos utilizando o nosso tempo de forma adequada. Quando temos tempo para deixar
entrar na nossa casa, abrir a porta e gerar essa bagunça que eu acabei de citar, de uma festa atrapalhada que gera uma confusão, é porque nós não estamos focando na máxima: fora da caridade não há salvação. Nós estamos deixando corroer o nosso tempo, a nossa alegria, perdidos em uma dificuldade em direcionarmos a centelha divina que existe em nós. Então, meus irmãos, de todo o Brasil que estão aqui agora, e também os que estão presencialmente no centro, que nós possamos, nessa vibração que eu estou sentindo aqui agora, conectado com os mentores da casa, os mentores responsáveis pelo nosso país, os mentores de cada um de nós, visualizarmos a clareza, com clareza, e não desespero o que está acontecendo. Eu sei que tem sido difícil, para alguns mais, para outros um pouco menos, mas para todos, de alguma forma, estamos num processo de dúvidas, de fragilidade da nossa fé. Estamos sendo colocados à prova. Mas como nós queríamos que fosse diferente se nós estamos encerrando um ciclo de provas e expiações? Talvez estejamos passando pela prova final. Imaginem vocês que nós fizemos o infantil, estudamos e fizemos prova todos aqueles anos. O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vamos imaginar aqui uma cena. Fizemos o ensino médio, o segundo grau, fizemos todas as provas, passamos de ano, algumas repetimos, mas estamos ali. Que chegamos no terceiro ano e está na hora de fazer o Enem, o vestibular. É a prova final. É a prova que vai nos garantir de sair dessa fase de estudante, de escola, digamos assim, e ir para estudante da faculdade, para entrar num novo ciclo de desenvolvimento intelectual. E nessa prova, alguns se prepararam por muito tempo, mas quando a prova chegou, não levou a sério. Olhou para a prova e falou: eu sei tudo aqui, pai, e anotou de qualquer jeito. Não prestou atenção, não se concentrou, não entendeu que era a prova que poderia definir o futuro dela. Outros já estavam mais preocupados e tensos, e aí tiveram dificuldade porque a caneta deu um problema na hora de escrever e teve que se controlar emocionalmente, mas se concentrou e continuou. Outros de uma forma, outras de outro. E assim, alguns não perceberam que a grande oportunidade, esperada por séculos, esperada por milênios talvez, estava diante dela. Estamos vivendo essa oportunidade agora. Talvez estejamos passando pela prova final deste ciclo. Provas e expiações em transição para a regeneração, que vai ser um novo ciclo de aprendizado, onde teremos outras provas, onde teremos outras oportunidades, outro ciclo de evolução. Mas para irmos para lá, para seguirmos nessa jornada, precisamos passar por essa prova que estamos. E será que passaremos desatentos? Será que passaremos perdendo nossas horas preciosas com futilidades, com fofocas, com notícias falsas, colocando em dúvida e levando para as pessoas a preocupação do que o alento nas rodas que nós estamos participando? Nós estamos sendo o catalisador da boa nova ou da desgraça? Da mensagem de esperança
ou de dor. Nas rodas que convivemos, na nossa família, com as pessoas que convivemos, será que nós estamos trazendo as notícias pinçadas negativas ou as notícias que temos que aprofundar ainda mais para encontrar das coisas boas que estão acontecendo? Quando, em qualquer momento, estivermos em qualquer lugar e alguém começar algum assunto que traz dor, que traz desesperança, e nós comungarmos com este assunto, ou nós formos os protagonistas desse assunto naquele ambiente, nós estaremos nos desviando do sentido da vida. Nós estaremos perdendo a clareza do que estamos fazendo aqui. Estaremos nos colocando como a história da casa que começa a ser dominada por pessoas desconhecidas, por baderneiros que começam a entrar na nossa casa mental. E nós vamos nos alimentando de tudo isso e vamos perdendo a percepção daquela centelha divina que tem uma força incrível para nos dar a certeza do sentido verdadeiro da vida. Se cada um de nós aqui entrar em prece, se cada um de nós aqui começar a se conectar de verdade com essa centelha, nós saberemos o sentido da vida. Sentiremos o sentido da vida, sentiremos na nossa pele, na nossa alma. Mas precisamos estar, como o próprio Jesus nos ensinou, vigiando e orando. Porque se nós perdermos o foco do vigiar, deixaremos essa clareza esvair com as nuvens, com a fumaça que, infelizmente, estão presentes em todas as partes. E as fumaças nada mais são do que as metáforas daqueles que não estão alinhados com os objetivos da Terra. Então aqui, meus irmãos, estamos para refletir. Será mesmo que estamos sendo vítimas de tudo que estamos vivendo na Terra? Será que aquela base dos atributos da divindade que estão lá no início do Livro dos Espíritos, onde diz que Deus é infinitamente justo e bom, se voltaram contra nós? Ou nós estamos vivendo aquilo que estamos construindo dentro de nós, coletivamente? A gente, às vezes, perde a noção da grandiosidade do universo, da grandiosidade de Deus. E aí temos, às vezes, a coragem de pensar, ou a audácia de julgar, que nós não temos nada a ver com a guerra que está acontecendo do outro lado do planeta. Nós achamos que nós não temos nada a ver com a fome que está acontecendo na África ou em qualquer país. Nós achamos que não temos nada a ver com esse vírus que veio de outro lugar e que nós não criamos esse vírus. Será que de verdade nós não entendemos que o planeta Terra é um ônibus, é uma nave onde estamos todos dentro criando o clima? Lembram-se do exemplo da casa? Por que será que Jesus tem permitido as pessoas entrarem nessa casa e fazerem a bagunça? Porque respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas a cada um gerará o retorno daquilo que nós estamos construindo. Então a aflição que estamos vivendo é proporcional à aflição que estamos permitindo entrar em nossos corações, em nossa alma. Verdadeiramente, não é fácil nós nos blindarmos
porque estamos imersos num emaranhado de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de vibrações, e oscilamos todo o tempo. Lá em casa, vez ou outra, eu e minha esposa conversamos, falando, nossa, hoje foi pesado aqui em casa, né? Eu perdi o controle em alguns momentos, ela em outros momentos, os meninos se perderem, né? 3 filhos, tudo dentro de casa, preso, trancado. Agora já com alguns, né, retornos de alguma forma, mas sem aula, por exemplo, de manhã, tem dias que a gente pensa, não vou sobreviver. Mas, à noite, ou na hora do almoço, ou no meio da tarde, um tem que chegar para o outro e falar assim, vamos fazer uma prece. Acho que a gente está perdendo a mão. Vamos lembrar o que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa estar mais do que nunca orando e vigiando, atentos a cada segundo, a cada momento que você abrir uma notícia, a cada momento que você abrir uma rede social, uma piadinha que vem no grupo do WhatsApp, um videozinho inocente que ativa em nós algo que parece algo normal, algo leve, como aquele vizinho que bateu na porta e a gente não vai percebendo, quando a gente vê, a gente está caindo na primeira curva. Nós precisamos do apoio cada vez mais uns dos outros, dos familiares mais unidos e atentos uns aos outros e falar, olha, estou percebendo que você está meio... Vamos vibrar, vamos fazer uma prece, vamos nos conectar aqui. É hora, meus irmãos, de cada vez mais nos unirmos, de estarmos uns com os outros de verdade. Nós não viemos aqui nesta terra para viver. Nós viemos aqui para conviver. E conviver é viver com as pessoas. Então, o verdadeiro sentido da vida não é o sentido da vida somente. Não é o sentido de viver. É o sentido para conviver. Para vivermos unidos, juntos, respeitando as diferenças, amando ao próximo como a nós mesmos. Entendendo que, independente da raça, do credo, do país, do nível de maldade que se apresenta naquela pessoa através das imperfeições que estão exaltadas naquele momento, todos estamos juntos neste barco da evolução. Então, meus irmãos, para encerrarmos as reflexões que são trazidas essa noite, através da inspiração, da conexão com a mensagem que nos é solicitada de alguma forma a ser trazida aqui. Olhemos para o lado e acharemos rapidamente um sentido para a nossa vida. Qualquer lado. Agora. Quem está em casa, olha para o lado. Se não tem alguém presente, olha para o celular e olha as mensagens da sua família, das pessoas próximas. Quem está na casa espírita, olha para o lado. Uma palavra, um sorriso. Eu sei que agora está difícil porque a gente tem que tirar a máscara. Mas o olhar sorri. Nós estamos aqui para nos conectar. Nós estamos aqui para nos conectar. Primeiro, conosco mesmo, profundamente. Respeitando, amando as nossas mazelas, as nossas dores, acolhendo as nossas más inclinações para que possamos superá-las. Mas também nos conectar com o outro, com um sentimento verdadeiro, com um respeito, com verdadeiramente uma intenção de ajudar. E assim, meus irmãos, consequentemente, nos conectaremos à vida. A vida não na Terra, mas a vida universal.
a vida que não tem fim, a vida que nos é prometida através dos abnegados emissários do Cristo e de Deus. Que possamos esta noite nos encher de coragem, nos encher de vibração da centelha divina que existe em nós e possamos cada vez mais estarmos atentos àquilo que verdadeiramente está acontecendo dentro de nós e fora. Que nós possamos manter-nos orando e vigiando, com a certeza de que estamos na direção de tempos novos. A boa nova nada mais é do que a tradução do Evangelho. A boa nova é a novidade, entre aspas, que nos é prometida, que é novos tempos estão chegando. E para novos tempos, precisamos de novas almas vibrando, de novos pensamentos, de novas vibrações, de novas atitudes, que possamos cada vez mais adotarmos essas atitudes mentais e físicas com as pessoas que estão próximas de nós e toda a humanidade. Muita paz a todos nós, que possamos neste momento estarmos envolvidos por essa vibração maravilhosa. Que assim seja. Ligar aqui. Estamos, assim, emocionados, né, de ouvir essas reflexões, essas palavras que nos levaram a refletir. Tocou em pontos, assim, que a gente, muitas vezes, nós não tínhamos, assim, atentado para alguns aspectos, né, do que foi falado e para coisas mínimas, coisas, assim, básicas na relação uns com os outros, e a gente sabe que de tudo que foi falado é muito importante para cada um de nós e mesmo para aqueles que não, talvez estejam ouvindo, mas estão recebendo as vibrações de todos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho de levar essa divulgação, especialmente no mês em que em que o assunto suicídio é tão abordado, né? Então, nós sabemos que nós já tínhamos sido alertados para a necessidade de falar do assunto aqui em Anápolis, na nossa região. Então, nós te agradecemos muito, Eduardo, infinitamente, que Deus continue te abençoando com essa sua disposição, alegria e essa facilidade de transmitir essa mensagem. Então, que Deus te ilumine, te abençoe, sua família, seus filhos, todos vocês, o seu trabalho de cada dia, que eu sei que você está trabalhando muito mais, dando as suas aulas, eu até comecei a acompanhar as aulas que o Eduardo está transmitindo também aí, achei bastante interessante, mas, enfim, nós somos imensamente gratos, nós aqui de Anápolis. Certa vez você falou de Allan Kardec lá na Semana Espírita, no fórum, no auditório do Fórum de Anápolis, e nós choramos, você desceu chorando do palco, eu acho que foi tomado por uma emoção também da espiritualidade, e hoje não foi diferente. Como agora. Podemos sentir. Então, Deus te pague. Muito obrigado, querido. Obrigado. Que assim seja. Nós já sabemos que aí que o tudo começou com o CVV, né? Centro de Valorização da Vida, em 1962. A história do CVV começou com um tema Como Vai Você? E depois, já em meados de 2014, 2015, é que surgiu Setembro Amarelo, mais especificamente, né? Então, cada vez mais está se falando do assunto. Nós sabemos que o número de suicídios triplicou, né? Nós estamos acompanhando aí. Não é tão divulgado, mas assim, se a gente vai nos canais certos, a gente fica sabendo. Então, nós temos o dever, principalmente nós espíritas, de falar sobre o assunto. Então, cada um de nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Então, nós temos que agradecer ao INSEB, né, o Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, pela iniciativa, e de nós também a oportunidade de ajudar nessa divulgação. Quero agradecer na pessoa do Zilmar Rezende, esse amigo querido, que eu amo tanto. E a todas as pessoas aí do INSEB, que nós temos, assim, verdadeira
afinidade e irmandade. Todos que estão aí assistindo, acompanhando, nós agradecemos. E também aos internautas, as pessoas que estão aqui manifestando no chat, falando aí das suas experiências com pessoas que já se foram, não é? Inclusive, nós estávamos, assim, sugerindo e solicitando às casas espíritas, as pessoas que pudessem cada vez mais fazer prece, tanto para os que já partiram por esse motivo, né, pelo suicídio, quanto aqueles que estão com pensamentos suicidas, tentando evitar para que esse pensamento nosso chegue, de alguma maneira, evitando mais essa prática tão infeliz contra a divindade, né? E é isso, nós temos só que agradecer e lembrar que no próximo domingo, dando sequência aí à programação, com o nosso querido Dr. Frederico Carramache, que é daqui de Anápolis, né? Médico urologista aqui de Anápolis, que vai estar conosco. Eu creio que dessa vez vai dar certo para ele estar presencialmente conosco, aí no ICEB. Encerramos, então, agradecendo a Deus, a espiritualidade, aos amigos, benfeitores, a todos que estão envolvidos nesta jornada. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.